Então, mais um dia de estudo da palavra, mais um dia de devocional, resumir um pouquinho do que é a palavra de Deus, o que Deus tem para falar conosco nesse dia. Então, mais 3 capítulos, 2 Samuel, nós estamos praticamente chegando ao final desse livro. Nós vamos hoje estudar do capítulo 20 até o 22. Nós vimos que Davi, então, depois da morte de Absalão, ele volta, ele é convidado, ele é convocado, o povo clama para que ele volte e governe novamente Israel, um governo que está dividido, um governo que está ali mediante a muitos conflitos, porque tudo isso foi gerado, obviamente, com decisões erradas, e tudo isso é fruto de um preço que Davi está pagando até esse momento. Mas quando ele volta, já no capítulo 20, a gente vai ver que uma divisão de estrutura é gerada nesse governo. O capítulo, os versículos 1 até o 2 vai dizer o seguinte: também estavam lá um desordeiro chamado Seba, filho de Bicri de Benjamim. Ele tocou a trombeta e gritou: não temos parte alguma com Davi, nenhuma herança com o filho de Jessé, para casa todos, ó Israel. E então todos os de Israel abandonaram Davi para seguir Seba, filho de Bicri, mas os de Judá permaneceram com o seu rei e o acompanharam desde o Jordão até Jerusalém. Então, confusões e divisões abrem espaço para falsos reis, para as falsas lideranças, para as falsas ideias, para os falsos propósitos, e também podemos incluir sim os falsos profetas. Nós vamos ver aqui no capítulo 20 que Davi ele vai ter que lidar com a revolta de parte dos israelitas, insatisfações que no futuro provocaria a divisão de todo o reino. Então, liderados por Seba, eles decidiram que não vão mais seguir a Davi, que não vão honrar a Davi nesse momento. O rei ordena então que as suas tropas o perseguissem. Abissal e Joabe garantiram a vitória de Judá sobre esses insurgentes, sobre essas pessoas que desonraram a Davi e a sua liderança. Como Davi, nós precisamos aqui ser rápidos em agir e sermos enérgicos em algumas situações. Há momentos sim que nós temos que ter paciência, ter uma calma, ter toda uma análise que leva um pouco mais de tempo. Em algumas outras situações nós temos que ser enérgicos, nós temos que tomar uma atitude de bate-pronto. Nós não podemos deixar que o tempo ocorra e que fique passando de maneira natural, porque isso pode também nos prejudicar. E aí a grande questão é como eu vou saber em qual momento eu tenho que ser mais enérgico, em qual momento eu tenho que ser um pouco mais passivo em esperar, em tomar essas decisões. Sempre sendo direcionado pelo Espírito Santo. O segredo disso tudo é ser direcionado por Deus. Davi é mestre nisso, Davi nos ensina isso com excelência. Um homem que era direcionado pelo Espírito de Deus e que sempre trazia ali os seus, diante da palavra de Deus, das instruções do Senhor, as melhores decisões. Nós precisamos agir em alguns momentos de maneira rápida, e a oração é talvez um dos melhores meios para que isso aconteça. A oração de João, em sua terceira carta, me ensina muito a respeito disso. Ele diz lá em João capítulo 3, na terceira carta de João, no capítulo 1, versículo 2, ele diz o seguinte: amados, oro para que você tenha boa saúde e tudo lhe corra bem, assim como vai a sua alma. Ou seja, ele busca sempre no Senhor uma direção para cada atitude, para cada momento, para que o Senhor seja realmente o centro de tudo. Essa talvez seja um dos maiores ensinamentos que Davi traz para nós. Seja o Senhor o centro da minha vida, seja o Senhor o centro das minhas emoções, seja o Senhor o centro das minhas decisões. Então, esse talvez é o maior ensinamento que Davi traz para cada um de nós. E nós não podemos estar atentos somente a uma área do nosso ser, nós precisamos estar atentos a todas elas. Dessa forma, então, nós provaremos a bênção que Deus tem para cada uma das nossas áreas da nossa vida de maneira plena. Então, Davi, que foi perseguido, que foi humilhado, que foi colocado em xeque, um Davi que foi menosprezado por parte do povo ali pelo contexto da perseguição que o seu próprio filho trouxe para ele, agora toma uma atitude muito séria. Talvez Davi
tomasse essa atitude também se quem tivesse o perseguindo não fosse Absalão. Mas por ser o seu filho, ele tenta não entrar em conflito, tenta não entrar em guerra com o seu filho. Agora, uma vez que outras pessoas se levantam contra ele, ele já não tem mais o medo ou algum sentimento fosse compatível com isso para tomar uma decisão. E eles vão então contra esses insurgentes, eles lutam, eles ganham a batalha. E já no capítulo 21, nós vamos ver aqui que os gibeonitas vão ser vingados. Em 2 Samuel capítulo 21, nós vemos um relato de uma grande fome que passou a assolar o povo de Deus, uma grande dificuldade que atingiu o povo de Deus ali nos dias de Davi. E Davi fica perturbado com essa situação, ele consulta ao Senhor como de costume, e Deus lhe mostra que era uma forma ali de punição ao povo de Deus pelos atos de Saul contra os gibeonitas quando os matou. Então, uma punição vem depois de tanto tempo. Talvez você possa pensar, poxa, mas já passou tanto tempo do tempo de Saul, tanto tempo que Saul já tinha falecido e agora Deus está punindo o povo. Toda semente vai dar um fruto e esse fruto às vezes vai levar um tempo. Deus é justo e tudo que Deus fala acontece, independente de não ser de maneira imediata, vai acontecer. Em 2 Samuel, nós vamos ver aqui esse relato dessa fome, essa grande dificuldade, uma punição contra as atitudes de Saul. Isso nos mostra que assim também pode acontecer com a nossa vida. Nós cometemos alguns erros hoje, nós cometemos algumas falhas e as suas consequências só vão ser apresentadas ou vão ser sentidas, vão ser evidentes algum tempo depois. Isso pode ser alguns meses, algumas semanas, dias ou até mesmo alguns anos, mas nada passa impune aos olhos do Senhor. Nada passa impune aos olhos de Deus, um Deus que é justo, um Deus que é bondoso e misericordioso também. Então fica claro que Deus não deixa nada impune, nada passa batido aos olhos de Deus. Isso deve servir de alerta para todos os pecadores, para todos nós pecadores e para todos aqueles que realmente querem ter uma aliança com o Senhor, que sejam essas alianças, sejam esses pecados, por exemplo, pecados grandes ou pequenos, enfim, não existe isso diante de Deus. Tudo que nós escolhermos, tudo que nós plantarmos, um dia nós vamos colher, essa é a lei natural das coisas. Então, a maldade praticada, as falhas, as mancadas praticadas, elas só podem ser remidas mediante a um arrependimento sincero, a uma mudança de comportamento e muitas vezes pela restituição, caso ali danos a terceiros sejam causados. Deus nos ensina isso desde o começo, quando Deus começa a instruir o povo sobre as suas leis, sobre a forma de caminhar com Ele. Ele mostra que arrependimento, restituição e transformação são pilares que ele se alegra em ver o povo cumprindo. E muitas vezes cumprindo esses pilares, sentenças, danos ou até mesmo uma punição natural, mediante ali o fruto que foi gerado, acaba sendo ali perdoado pelo Senhor. Então, se há algo que precisamos entender é que o perdão, que a restituição, que a reconciliação é algo primordial para quem deseja ter uma aliança com o Senhor. Se não for assim, o juízo de Deus se manifesta no tempo certo, de maneira natural, quer seja aqui nessa vida, quer seja na eternidade. Uma coisa é certa, a impunidade não prevalece com o Senhor, nada fica impune, nada passa batido aos olhos do Senhor. E por mais que possa parecer esse ser um vídeo de mensagens duras, nós vamos entender que a paz ela custa muito caro. A paz custa muito caro. O povo quer viver a paz, o povo quer viver em paz, mas há um preço alto a ser pago por essa paz. Nós vemos aqui o quanto tempo Davi passou em perseguição, o quanto Davi passou em fuga, um Davi que foi desde o começo da sua história renegado. Salmo 51 fala um pouquinho de Davi, uma oração onde ele passa um dos momentos mais difíceis. Ele diz que foi concebido em pecado. Então desde o começo a gente já começa a ter um paralelo ali da vida dele, um homem que viveu
às margens da sua própria família, às margens ali do tratamento dos seus irmãos, dos seus pais, um homem que viveu algumas tarefas e que foi colocado ali como um menor, mas que Deus o enxerga. E assim é com cada um de nós, Deus enxerga a todos nós, onde quer que a gente esteja, o que quer que a gente faça, Deus está sempre nos observando. E Deus conhece o nosso coração. Então, esse mesmo Davi, ele é honrado, ele vence, ele é glorificado, ele passa por momentos muito bons, ele é reconhecido pelo povo. Então Davi é um exemplo de um homem que vive altos e baixos com Deus, altos e baixos na sua vida, e em todo momento ele persevera, e em todo momento ele permanece glorificando ao Senhor, ele permanece fiel a Deus, até mesmo quando ele comete as suas falhas, até mesmo diante dos seus momentos de pecados, ele permanece com um coração voltado a princípios de Deus, porque ele se arrepende logo de cara, ele busca um arrependimento verdadeiro, ele não fica manipulando a situação, ele não fica buscando soluções ou colocar desculpas para o seu pecado, ele busca se reconciliar com o Senhor, ele busca reparar os seus danos. E o mais interessante de tudo isso é que o nosso último capítulo de estudo hoje, o capítulo 22, vai falar sobre um cântico de Davi, falando sobre gratidão pelos livramentos que ele vive. Um cântico de louvor a Davi é como um salmo que termina praticamente encerrando o livro de 2 Samuel, uma história linda, um resumo do que Davi viveu. Em 2 Samuel 22, nós vamos ver o cântico de Davi, que é quase idêntico ao Salmos número 18. Esse louvor é uma expressão de gratidão por todo o bem e por todo o livramento que o Senhor deu ao longo de sua vida até esse momento, um momento aqui onde praticamente está chegando ao final da vida de Davi. Não são poucas vezes que nós vemos Davi em perigo. Nós vimos aqui que grande parte da sua chamada, grande parte do seu ministério, ele vive em fugas de perseguições, seja de seus inimigos, seja de Saul, seja dos seus próprios filhos, todas elas o Senhor os livrou. Então a relação de Davi com o Senhor de gratidão é muito grande. Isso porque, além de Deus ser o seu refúgio, ele também fez da oração o seu grande aliado nessa chamada, nesse cumprimento de propósito de vida. Os anos de experiências e as tribulações serviram como um laboratório de revelação da palavra e do conhecimento de Deus para Davi. Então, assim como o deserto foi para Moisés, as muitas tribulações foram para Davi. Um lugar onde a oportunidade de aproximação do Senhor, um lugar onde a oportunidade de conhecimento profundo das vontades e do relacionamento com o Senhor. E o Senhor também quer ter esse momento conosco. Eu creio que o Senhor quer ter esse momento contigo, o Senhor quer ter esse momento comigo, independente de qual situação Ele te coloque, seja ela em qual área for. O Senhor quer estabelecer essa relação de profundidade, de revelação, uma relação de intimidade com cada um de nós. E Davi reconhece que a revelação e o conhecimento que ele tem de Deus, eles são muito maiores agora nesse momento, depois de passar por todas essas dificuldades. É óbvio que nenhum de nós quer passar por sofrimentos, nenhum de nós quer passar por perseguições, nenhum de nós quer passar por tristezas ou por fracassos, mas nós somos inspirados através da palavra de Deus a continuar mesmo nos momentos difíceis, ou até mesmo principalmente nos momentos difíceis, porque são nesses momentos onde os questionamentos ficam evidentes, onde o nosso coração também ele fica mais propenso a uma visitação do Senhor, e é nesse momento que nós podemos extrair algo precioso. Então Davi reconhece todo o bem que o Senhor lhe fez, ele é grato por isso, ele canta a Deus reconhecendo a sua capacitação, a sua força, os dons que ele recebe de Deus. O rei sabe que não chegaria tão longe se não fosse o Senhor, se o Senhor não tivesse o coberto de bênçãos, de favores. Mais uma grande lição que Davi nos dá, porque independente das situações, independente das dificuldades, ele escolhe adorar ao Senhor, ele escolhe se prostrar em agradecimento, em gratidão a Deus. E ele nos mostra que nós devemos ser gratos a Deus por tudo e o que Ele tem feito e permitido em nossas vidas. Ele diz nos Salmos, no livro de capítulo 22 de 2 Samuel: o Senhor é minha rocha, a minha fortaleza, o meu libertador, o meu Deus é minha rocha em quem eu refúgio, o meu escudo e o meu poderoso Salvador. Ele é minha torre alta, o meu abrigo seguro,
o meu Salvador, e me salva dos violentos. Eu clamo ao Senhor, que é digno de louvor. Eu sou salvo dos meus inimigos. As ondas da morte me cercaram e as torrentes da destruição me aterrorizaram. As cordas da sepultura me envolveram e as armadilhas da morte me confrontaram. Na minha angústia eu clamei ao Senhor, e ele do seu templo ouviu a minha voz. O meu grito de socorro chegou aos seus ouvidos. A terra abalou-se e tremeu, os alicerces do céu tremeram porque ele estava irado, e das suas narinas sai fumaça, da sua boca sai fogo consumidor, dele saíram brasas vivas flamejantes, e ele abre os céus, ele desce, nuvens escuras estavam debaixo dos seus pés, e ele montou sobre um querubim e voou, elevou-se sobre as asas do vento, pôs as trevas ao seu redor das densas nuvens, e da chuva fez o seu abrigo. Do brilho, versículo 13, fez da sua presença, flamejavam carvões em brasa, e dos céus trovejou, ressoou a voz do Altíssimo. Dos céus e ele atira flechas, dispersa os seus inimigos, arremessa os raios e faz o bater em retirada. Então olha a força que Deus vem para livrá-lo dos inimigos. Os vales aparecem, os fundamentos da terra foram expostos. Diante da repreensão do Senhor, com o forte sopro de suas narinas, ele estende a sua mão e me segura. Tira-me das águas profundas, livra-me do inimigo poderoso, dos meus adversários que eram fortes demais para mim. Ele reconhece que é Deus realmente quem está lutando as suas guerras, que ele não teria condições de vencer. Eles me atacaram no dia da minha calamidade, mas o Senhor foi o meu amparo, versículo 19. Deu-me ampla liberdade, livrou-me, pois quer-me bem, versículo 20. O Senhor tratou-me conforme a minha retidão, conforme a pureza das minhas mãos me recompensou. Olha que moral, será que aí cada um de nós teria moral para clamar ao Senhor conforme a nossa retidão? Conforme a pureza de nossas mãos? Davi, apesar dos seus erros, ele teve. Guardei os caminhos do Senhor, não cometi a perversidade de afastar-me do meu Deus. Todos os seus mandamentos estão diante de mim, não me afastei dos teus decretos, tenho sido irrepreensível para com ele, guardei-me de pecar. O Senhor recompensou-me segundo a minha retidão, conforme a pureza das minhas mãos perante ele. E ao fiel revelas-te fiel, ao irrepreensível revelas irrepreensível, ao puro te revelas puros, mas ao perverso te revelas astuto. Salva os humildes, mas aos teus olhos estão sobre os orgulhosos para os humilhar. Tu és a minha lâmpada, Senhor, ilumina-me as trevas. Contigo posso avançar contra uma tropa, com meu Deus posso transpor muralhas. Este é o Deus cujo caminho é perfeito e a palavra do Senhor é comprovadamente genuína. Ele é escudo para todos os que nele se refugiam, versículo 31. Pois quem é além do Senhor? E quem é rocha senão o nosso Deus? É Deus quem me reveste de força e torna-me perfeito o caminho. Ele me faz correr veloz como uma gazela e me firma os passos nos lugares altos. É Ele que treina as minhas mãos para a batalha e assim os meus braços vergam um arco de bronze. Tu me dás o escudo de livramento e a ajuda me faz forte. Alargas sobre mim o meu caminho para que os meus tornozelos não se torçam. Persegue os meus inimigos. Não voltei enquanto não foram destruídos, esmaguei-os completamente, não pude levantar-se, caíram debaixo dos meus pés. Tu me reveste de força para a batalha e fizeste cair aos meus pés os meus adversários. Fizeste os meus inimigos fugissem de mim e destruí os que me odiavam. Gritaram por socorro, mas não havia quem os salvasse. Gritaram ao Senhor, mas ele não respondeu. Eu os reduzi ao pó, como o pó da terra, e esmaguei-os e os amassei como lama nas ruas. Tu me livraste dos ataques do meu povo, preservaste-me como líder das nações. Um povo que não conhecia me é justo. Estrangeiros me bajulam, assim que me ouvem me obedecem. Todos eles perdem a coragem, saem tremendo das suas fortalezas. E o Senhor vive, versículo 45. Bendita seja a minha rocha, exaltado seja o Senhor que me salva. E este é o Deus que em meu favor executa a vingança, que sujeita nações ao meu poder, que me livrou dos meus inimigos. Tu me exaltas, te acima dos meus agressores, de homens violentos me libertaste.
Por isso te louvarei entre as nações, ó Senhor, e cantarei louvores ao teu nome. Ele concede grandes vitórias ao rei e é bondoso com o seu ungido, com Davi e seus descendentes para sempre. Este, versículo 42, este é o Deus que em meu favor executa vingança, executa justiça, que sujeita nações ao meu poder, que me livrou dos meus inimigos. Tu me exaltas acima dos meus agressores, de homens violentos me liberta, por isso te louvarei entre as nações, cantarei louvores ao teu nome. Então, com essas palavras, com essas declarações, tomando posse de quem realmente é o Senhor em nossas vidas, um Deus que luta as nossas batalhas, um Deus que é conosco, um Deus que se levanta em fúria contra os nossos inimigos, um Deus que se levanta em fúria contra os nossos opressores, um Deus que se levanta em fúria contra cada injustiça que é cometida contra a nossa vida, um Deus que se revela justo, que se revela fiel a quem é fiel, que se revela bondoso a quem é bondoso, que se revela exatamente da mesma forma que nós nos apresentamos a Ele. Então, que os nossos corações se alinhem à vontade do Senhor, que os nossos corações tomem posse dessa palavra e que em nome de Jesus o seu dia seja transformado pela visitação do Senhor. Vocês fiquem na paz e com o amor de Cristo.